Fala, turma! Vamos começar aqui então mais um conteúdo sobre Forex, tá, rapaziada? Aqui nessa aula eu vou passar para vocês todos os conceitos de ordem blocks, tá? Quero que vocês entendam que ordem block não é apenas um tipo de ordem block, né? Tem várias formas de você identificar ordem blocks e eles têm alguns nomes diferentes, tá? Essas estruturas, né? Essas características do preço, do mercado, ajudam vocês a validar regiões, fazerem entradas e montar a estrutura do mercado para você poder montar um operacional mais correto, tá? Não significa que você tem que decorar todos, tá? Depois eu vou falar aqui quais que eu mais utilizo, quais que são mais visíveis, né? Se você, claro, procurar, você vai encontrar todos eles no gráfico, mas você tem que estudar essa aula, anotar, desenhar e depois vai na frente do gráfico e vai procurando um por um para você frisar na cabeça, né? Frisar na mente o que é um order block, tá? Mas basicamente o order block ele é uma região de concentração de ordens de compra ou venda, tá? Assim como está escrito aqui, por exemplo, ó, uma região, né, que concentra ordens de compra ou venda. Eles normalmente aparecem na última vela antes de uma venda, né, antes de uma queda, ou na última vela antes de uma compra, no caso de uma alta, tá? Ou seja, o order block vai ser aqui, ó, essa última vela, né, essa região onde o preço ficou acumulando ordens antes de desenvolver essa alta, tá? Normalmente esses order blocks estão, né, nas regiões de fundo e topos também, tá? Ou seja, esse order block ele é muito válido porque ele acumulou ordens e no que ele desenvolveu a pernada de alta, ele deixou aqui o FVG, tá? Que são as nossas ineficiências. Não gravei aula ainda sobre FVG, porém na aula anterior, né? Quem assistiu a aula passada, eu expliquei brevemente o que é um FVG, então você já sabe mais ou menos o que é, né, o FVG, mas basicamente aqui o order block ele é esses pontos de regiões, onde o preço ele vai fazer a pernada de alta, a pernada de baixa, e ele vai voltar fazer uma correção, uma captura, né, uma limpeza dessas ordens que estão pendentes, tá? Ou seja, ó, são áreas que deixam ordens pendentes que o preço tende a retornar no futuro e representam zonas de suporte ou resistência mais confiáveis, tá? Porém, muitos deles são mais precisos do que apenas suporte e resistência, tá? Ou seja, não é porque aqui tem um order block que vai ser aqui, no caso, perdão, falei errado, mas os order blocks eles são mais precisos que suporte e resistência, tá? Que nem, por exemplo, digamos que você esteja operando e você acha que aqui é um suporte, mas não, na verdade o suporte está aqui no order block, tá? Mas acho que ficou claro de vocês entenderem, né? Que eles funcionam e são muito mais precisos do que suporte e resistência tradicional, beleza? E aqui até ficou duplicada a pergunta, mas na verdade aqui é para que ele serve. Para que os OB servem? Ajustando na aula aqui, ó. Os OBs são importantes porque eles mostram uma previsibilidade do que o preço vai fazer nas próximas horas, nos próximos minutos, nos próximos dias, né? E aí ele mostra também uma precificação mais eficiente e uma alta probabilidade de respeitar aquela região, tá? Ou seja, se você olhar num gráfico de 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 4 horas, um dia, vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser tudo igual, tá bom? E aqui, ó, tem então um passo a passo de como validar, né, um order block verdadeiro, tá? O order block, sempre quando ele fizer, né, o movimento, ele vai formar um topo ou um fundo forte, né? Quem assistiu a aula passada vai entender o que é topo e o que é fundo forte. Fundo forte, ou seja, a zona de baixo, zona de suporte, é quando o fundo rompe o topo, fazendo MSS de alta, né? Aqui ele fez MSS de alta, ó, subiu, quebrou, aí depois caiu, capturou a liquidez e continua alta, tá? Ou ele faz o boss de continuidade, né? Mas basicamente, o order block ele vai estar nos topos, perdão, nos fundos forte e nos topos forte também, tá? Então, fez esse padrão de topo, fundo forte, pode ter certeza que por ali vai ter uma região de order block, tá? E nessa pernada que ele faz, na pernada de alta ou na pernada de queda, né, que ele faz, sempre vai ter um FVG, tá? Se tiver um FVG, valida muito mais. Isso não significa que toda pernada tem que ter um FVG. Tá certo que isso nunca vai ficar tão visível no gráfico assim, mas tendo um FVG, confirma ainda mais que essa zona de order block aqui é uma zona muito mais forte, que tem muita mais liquidez pendente, tá? E ele faz, né, deixa aqui a liquidez, deixa a indução de preço, tá? Aí muitas vezes ele vai manipular, né, os topos, tudo mais, ele vai voltar, capturar e vai desenvolver a alta, beleza? Então, rapaziada, isso aqui é os fundamento, né, do que é order block.
Agora nós vamos começar a se aprofundar nas estruturas, tá? Trouxe aqui algumas prints para não precisar ficar olhando no gráfico direto, tá? Para antecipar esse tempo nosso. E aqui é o nosso famoso order block, né? Foi o que eu expliquei para vocês agora. Vou dar um zoom mais aqui. Nós temos dois tipos de order block, né? Que é o order block, vou pegar a caneta, o bullish order block, que é o order block de compra, que é identificado antes do rompimento de alta e geralmente atua como um suporte quando o preço retorna naquela zona, tá? Que nem, por exemplo, aqui, ó. Aqui fez um fundo forte porque rompeu esse topo, ó. Fundo forte rompeu o topo. Deixou FVG, ó. Deixou FVG no meio da pernada. E lembra que eu falei aqui acima? Tem que ter um FVG na pernada que desenvolve aquele order block, né? Ou seja, deixou o FVG, o preço voltou, chegou no FVG, já desenvolveu a alta, que poderia ter feito uma entrada também, tá? Aqui ele somou liquidez, né? Ele deixou mais liquidez, o preço subiu, capturou a liquidez, deixou liquidez aqui também nesses fundos, fez uma região de buy side liquidity, né? De buy side liquidity, quer dizer, e acabou caindo aqui, tá? Quando ele caiu, pode ver que o pavio ele veio exatamente no order block, ó. Veio no order block, capturou, né, aquelas ordens que estavam pendentes e desenvolveu mais um movimento de alta, que você poderia ter entrado, né, na 70, no 50%, igual aqui, e desenvolvido aqui esse movimento de alta, tá? Então, order block bullish, né, order block de compra. E o bearish order block é o order block de venda, tá? Ou seja, seria nas regiões de topos aqui, ó, onde o preço ele pode chegar, fazer o mesmo movimento, só que inverso, né? No caso, movimento de queda, tá? Ou seja, tem que ser um topo forte, um topo que quebra a estrutura. Se esse topo tivesse quebrado, essa estrutura vindo até aqui, poderia acreditar que o preço poderia voltar aqui nessa região, capturar as ordens pendentes e continuar a queda, tá? E também aqui, turma, é legal vocês entenderem uma coisa além do order block, que é o nosso IDM, que é a indução de mercado, tá? Até coloquei o cifrão aqui, muitas vezes eu vou usar só o cifrão, que a indução de mercado, ela é esses pontos aqui, ó, que soma a liquidez. Tá vendo que aqui, ó, deixou esse fundo. Então aqui vai deixando liquidez pendente. O mercado vai acumulando muita ordem, muito dinheiro nessas regiões. E nessas regiões o preço tende a fazer esse sweep, né? Essa manipulação, faz a manipulação, capturando a liquidez, aí ele começa a desenvolver o movimento dele, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, lembra que eu falei que ele deixou liquidez aqui? Ele veio no FVG, só que ele não rompeu esse FVG. Então ele somou a liquidez do FVG e essa liquidez de fundo e o preço foi lá, capturou, né, essa liquidez e depois desenvolveu a alta, tá? Mesma coisa aqui, ó, esses fundos foram fundos, todos fundos fracos, né? Fundos que não conseguiram romper. Ou seja, aqui foi somando a liquidez, o preço teve que capturar para poder continuar a queda, tá? Então ele sempre faz essa captura, ó. Sempre está atrelado à manipulação, foi o que eu falei, né? Faz esse sweep, essa manipulação. E se o mercado tem liquidez, os OBs funcionam mais direto, tá? Se não tiver, eles fazem a manipulação para capturar a liquidez, formando o IDM, beleza? Então aqui, por exemplo, esse OB, ele é muito validado por conta disso, já fez a manipulação, tá? Agora, digamos que não tenha feito, digamos que o preço aqui subiu direto. Aí tem que cuidar bastante ao fazer compras aqui, porque tem muita liquidez pendente, pode ser que o preço caia, manipule, aí depois faça o movimento verdadeiro, tá? Então, cuidar bastante com essas regiões também, que tem essas regiões de stop, tá beleza? Dito aqui já então, vamos para nosso break block, tá? Então, rapaziada, assim, o break block, ele é quando o mercado rompe e forma uma nova região naquele order block, tá? Não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer, mas aqui na tela vocês podem perceber, ó, que essa ponta aqui, né, essa região, era um order block, certo? Era um fundo forte que rompeu o topo, se tornou um order block. Porém, o mercado ele subiu, ele não voltou a corrigir para continuar alta. Ele, ao invés de corrigir, ele fez, né, somou liquidez, o preço capturou a liquidez dos topos também, ó, fez esse sweep, né, nessas máximas e pegou a força de queda. Aqui nessa força, pode ver que ele desenvolveu aqui, ó, FVG no caminho, né, deixou essas regiões da FVG e rompeu com muita força a região de order block, tá? Aí vocês vão falar, tá, Wesley, mas você falou que isso aqui era um order block de compra. Se eu comprar aqui, eu vou ser estopado. Realmente, você vai ser estopado. Aqui entra muita aula de fluxo de velas, que eu expliquei para vocês já, tá? Olha o tamanho que as velas estão chegando. Aqui, para mim poder comprar, eu esperaria uma reação. Uma vela de alta, uma reação de preço, para mim poder fazer uma compra.
Mas como ele chegou muito forte nessa região, deixa o preço passar, o preço passou, rompeu, né, esse order block, se tornando um break block, tá? O preço ele tende a fazer essa queda, voltar nessa região de break block e desenvolver a queda novamente, tá? Aí ele faz um boss de continuidade. E é de extrema importância que nessa queda aqui, ele some com FVG também, tá? Se ele deixar FVG, é muito, muito, muito bom mesmo. Você pode fazer a confluência, entrar aqui, né, nessa região de break block, deixa o stop acima do FVG, e daí você pode surfar aqui um movimento de queda, tá? Então, esse aqui é o break block, quando o preço faz o order block e depois ele rompe, se tornando aqui um break block, né? Fazendo um padrão de reversão. Bom, aqui agora nós vamos falar sobre o mitigation block, tá? Ele é quase a mesma coisa que o nosso break block. A diferença do break block é que ele vai fazer o fundo forte, tá? Aqui no mitigation block, ele vai fazer esse fundo fraco, tá? Pode ver que o preço estava aqui, né? Nessa pernada, ele veio, capturou a liquidez e ele fez um fundo fraco. Esse topo aqui não rompeu nenhuma estrutura anterior, tá vendo? Então aqui o preço ele subiu, fez esse order block fraco, né? E o preço rompeu, tá? Então, quando o preço rompe, deixando também, né, regiões FVG, ele mostra que ele mitigou esse order block e agora ele vai fazer essa tendência de queda, tá? É muito importante que nessas mitigações, nesses rompimentos, nessas pernadas de order block, vocês confluam com FVG, tá? Não é apenas porque fez esse movimento aqui que você vai entrar vendido aqui. Se tiver FVG na pernada, né, no caminho ali, se torna muito melhor, tá? Tem que montar um contexto para você poder fazer entradas mais certeiras, tá? Então esse aqui é o mitigation block, onde ele forma um fundo fraco. Esse fundo ele não consegue romper nenhum topo, né? E aí ele quebra a estrutura, rompe a estrutura, né? E volta nessa região que você pode vender. E percebam que eu sempre está sempre marcado, né? Aqui, ó, a Fibonacci de 50%. E as entradas estão todas sendo feitas, ó, na 50%. Aqui foi feito na 50%. Aqui também foi feito na 50%. Aqui também, tá? Então isso aqui ajuda vocês a validar um lugar de entrada, né? Ali nesses padrões de order blocks, beleza? E bom, turma, aqui então vamos para o rejection blocking, tá? Basicamente isso aqui é bem simples, é como se fosse o nosso order block ali, porém aqui vocês vão usar, né? Vão traçar ali a fibo para fazer uma entrada somente no pavio. Se vocês perceberem que em uma pernada de alta ou uma pernada de baixa o preço fez um order block, né? Ele rompeu aqui, ó, fez um fundo forte, rompeu esse topo, se tornando um order block. Porém, aqui, se vocês perceberem que tem muito pavio, isso aqui é um rejection block, tá? Significa que ele rejeitou aqui essa região e tem também, né, liquidez, muitas ordens pendentes, no caso, muita liquidez pendente. O preço que ele vai fazer? Ele vai fazer o fundo forte, quebrando o topo, né? Até fez o boss de continuidade, ó, boss de continuidade. E aqui, se ele descer dessa forma, ó, descer um pouco mais flat, vocês podem padronizar uma entrada aqui no 50%, né, desse pavio, pegando aqui um movimento de alta, tá? Como vocês podem ver, isso aqui, ó, ele só encostou, ele subiu muito, mas muito forte, tá? Então, isso aqui vocês podem também utilizar no dia a dia de vocês, tá? Caso vocês percebam esse padrão, né, achem um pouco estranho um order block, vocês podem fazer uma entrada aqui. Porque se vocês forem entrar aqui no order block, vocês podem tomar o stop, né? E aqui vocês ficam um pouco mais seguros, beleza? E agora, turma, o Reclaimant Block, tá? Essa daqui é uma estrutura que ela acontece sempre, só que assim, vou ser bem sincero, eu basicamente não uso essa estrutura no dia a dia, tá? Porque como vocês podem ver, o Reclaimant Block, ele é basicamente quando o preço rompe o order block, porém ele volta naquela região, naquele range que está novamente, né? Vocês podem ver, ó, aqui fez um topo forte, que quebrou o último fundo, então aqui se validou um order block. O preço ele veio, ficou trabalhando nesse range, o preço veio, pegou liquidez, tudo mais, fez a manipulação e ele subiu muito forte. E lembra que eu falei das velas, né? Como o preço subiu muito forte, você não vai vender, porque ele subiu muito forte, entendeu? Então aqui no Reclaimed ele subiu, rompeu o order block e logo após ele fez o sweep e voltou aqui para dentro desse range, tá? Aqui teve uma confluência que ele fez o MSS, né? Para vocês que viram as aulas ali anteriores, sabem que o MSS de queda, que é esse padrão aqui, né? Fundo forte, topo forte, ele vai fazer esse movimento de queda, vai voltar nessa região e vai cair, tá? Então, por exemplo, né, um reclame de bloco de queda, vocês podem confluir com o MSS, e um reclame de bloco de alta
também pode confluir com MSS, com BOS, tá? Então, ele, no caso, como eu falei, né, ele rompeu, voltou a testar essa região. Podem ver que ele testou novamente essa região de order block, ó, testou uma, duas. Na terceira vez ele rompeu um pouquinho, mas depois desenvolveu toda a queda, tá? Aqui vocês podem, né, fazer uma entrada nessa primeira região, na segunda região, até a terceira região é bem válido, tá bom? Só que eu não uso muito, que tem grande chance do preço acumular liquidez e estourar na alta. Então tem que cuidar bastante, né? Qual é o direcional do preço? Se ele tem alvos, né? Se ele tem regiões de liquidez para buscar, vale muito a pena fazer a venda ou, no caso, a compra nessas regiões. Tá? E bom, turma, vamos aqui para a nossa penúltima, então, estrutura, que é o Propulsion Block. Tá? Essa aqui é uma das estruturas que funciona legal nos índices também, né? Porque ela tem uma força muito grande, que basicamente é quando o gráfico, né, o preço, ele forma o order block, lembra, né, que é o fundo forte que rompeu o topo, então, formou o order block e o preço ele desceu meio carregado, ó. Ele foi somando liquidez na parte de cima e somando liquidez na parte de baixo. Aqui, o preço ele formou um novo order block, né? Porque esse fundo praticamente rompeu esse topo. Ou seja, tem um order block aqui abaixo, o preço veio, testou, mas não conseguiu pegar, né, toda a ordem pendente dessa região, deixando aqui essa região de order block nova aqui em cima. Ele fez a manipulação também dessas liquidez, né? E aqui vocês podem traçar, né, 50%, tá? E o preço ele vai voltar e quando ele chega nessa região, ele faz esse movimento exclusivo, tá? De alta ou de queda, que seria a mesma coisa que uma queda, só no caso invertendo o cenário, tá? Esse aqui no caso é o nosso Propulsion Block, tá? Ele acontece, é um pouco mais raro de acontecer, tem que acertar bem a sessão, o time do ativo e tudo mais, mas também quando acontece, olha só, ele paga bastante e de uma forma bem rápida também, tá? E bom, aqui agora nós temos o nosso Vacuum Block, tá? O Vacuum Block normalmente, ele aparece quando é a abertura de mercado, tá? O mercado do Forex, índice no geral, eles sempre abrem às 18 horas do domingo, tá? 18 horas do domingo ele abre e normalmente ele deixa esse gap, tá? Isso aqui é o nosso famoso Vacuum Block. Muita gente opera no domingo apenas usando essa estrutura. Então você pode estruturar, né, no teu setup, no teu ativo, isso aqui vai ocorrendo. E basicamente é o seguinte, o preço aqui é sexta-feira, tá? Aqui é sexta-feira e aqui já é domingo. O preço na sexta ele fecha e no domingo o preço abre num gap, tá? Se o gap for um gap de baixa dessa forma, o preço normalmente ele vai fazer esse movimento de correção para preencher essa região de gap e desenvolver a queda. Aí você pode se posicionar aqui nessa região, né, de vacuum block para pegar a venda, tá? Ou se o preço, por exemplo, digamos que o preço fechou aqui e o preço abriu aqui. Se for um gap de alta, o preço tende a fazer a correção, você pode se posicionar nessa região de vacuum block para pegar aqui o movimento de alta, tá? Então o preço ele sempre vai fazer uma correção e vai devolver o movimento. Claro que algumas vezes o preço ele vai romper, depois vai voltar, depois vai, enfim, né? Mas tem que montar todo um direcional para ver se tem alvos, né, para ele buscar aqui na parte de baixo, tá? Então, turma, essa aqui foi a nossa aula de ordem blocks, tá? Todas essas aqui são estruturas que vocês podem usar no dia a dia de vocês. Algumas vão aparecer bem mais, outras vão aparecer bem menos. As que mais aparecem, né, são order blocks, break block, mitigation também aparece bastante, rejeição também aparece bastante, reclaimant, como eu falei, também aparece, só que eu não gosto muito de operar. Propulsion não aparece tanto, mas também quando aparece é uma entrada certeira. E o Vacuum Block, todo domingo, né, toda abertura de mercado, ele aparece, você pode aplicar, usando também o contexto de mercado em cima, beleza? Então essa aqui foi a nossa aula um pouquinho mais rápida, tá? Espero que tenha ficado bem claro que são order blocks, que são as estruturas básicas para você poder identificar, né, estruturas dentro do mercado e poder se posicionar em regiões mais certas. Fechou?